Bom dia, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre as mutações e também a tecnologia do DNA recombinante e hoje, ainda pegando esse ensejo do DNA recombinante, nós vamos falar sobre algumas tecnologias desenvolvidas aí a partir da genética molecular e que são, pessoal, aí muito importantes, tá? E muito interessantes aí para o nosso contexto aí atual, tá bom? Pessoal, uma técnica que foi desenvolvida aí com esses conhecimentos de biologia molecular, genética molecular, foi a clonagem. Temos dois tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva, que quando o objetivo da clonagem é produzir um ser vivo igual ao ser vivo progenitor, ou seja, você quer reproduzir uma população ou alguns indivíduos, tá bom? E temos o grande exemplo da ovelha Dolly, né, que foi o primeiro caso de clonagem de animais assim, artificialmente, em que nós temos uma ovelha matriz. Essa ovelha matriz ela teve uma célula da mama retirada, e aí você pegou essa célula, você fundiu essa célula com um óvulo sem núcleo de outra ovelha, e aí essa fusão se dá por descargas elétricas, você induz essas células a se multiplicarem num processo chamado PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, que é feito por uma máquina. E aí, depois que essas células se multiplicam, você injeta isso numa mãe de aluguel. E aí, essa mãe de aluguel ela gera uma duplicata ou um clone, né? Uma duplicata genética é um clone. Um clone é um ser vivo que tem uma informação genética exatamente igual a outro ser vivo. Gêmeos univitelinos são clones naturais. Só que aqui o clone artificial ele tem um problema, por quê? Porque geralmente ele vive menos, ele vive muito pouco com relação ao indivíduo matriz. Porque todo aquele envelhecimento celular, ele também é passado, tá, adiante aí para o clone. Então a novela O Clone lá, o carinha lá que foi clonado, o clone dele viveria menos, tá, bem menos do que o outro ali poderia viver, tá bom? Clonagem terapêutica, pessoal. A clonagem terapêutica se dá quando o objetivo não é você criar um clone ali, uma duplicata genética, criar um outro ser vivo que chega a ser adulto, blá blá blá, etc. Não. Aqui você quer clonar umas células, um grupo de células, para que você obtenha aí células tronco. E o que acontece, pessoal? Você pega aí um doador, retira uma célula somática, e aí você coloca essa célula somática que vai doar o núcleo e colocar no óvulo sem núcleo. E aí o que vai acontecer? Mesmo processo ali da ovelha Dolly, essa união dessa célula somática do doador mais o óvulo sem núcleo vai ser unida através de descargas elétricas. E aí você vai ter um núcleo dentro de um óvulo. Perfeito. O núcleo de uma célula somática, professor, o que é célula somática? São as células não reprodutivas. Sei lá, você quer uma célula da medula óssea, digamos assim. Então você pega a célula da medula óssea, que já tem os 46 cromossomos, que já tem o lote total, você retira os 23 cromossomos ali do óvulo e injeta a partir de descarga elétrica esse núcleo da célula somática no ovócito, no óvulo. E aí você estimula esse ovócito, vai formar um embrião, né, porque tem 46 cromossomos, você estimula esse embrião a se desenvolver, e aí quando ele chegar na fase ali de blastocisto, você, antes da implantação, você retira você pega esse embrião, e aí você faz a cultura dessas células. Por quê? No blastocisto você tem a presença de células totipotentes ou pluripotentes, que nós chamamos de células tronco. São células que têm a capacidade de se tornar qualquer outra célula do organismo. Isso é utilizado com fins terapêuticos para pessoas que têm problemas genéticos, né, em células, por exemplo, sei lá, da medula óssea, tá? Então, as células da medula óssea da pessoa tem problemas, então faz um processo de retirada total dessa medula óssea e repõe com células tronco, perfeito? Então, embora esses métodos ainda eles são cercados aí de muitas polêmicas, existe muita polêmica aí com relação a esses métodos, mas são métodos aí que trazem algumas soluções também, tá bom?
Temos a terapia gênica, pessoal. A terapia gênica é o seguinte: nós temos pessoas no mundo todo que têm problemas genéticos e elas já nasceram com esse problema genético. E aí, como é que você faz para tentar reverter isso? Você pega o gene normal, ou seja, a pessoa tem um gene deficiente. Você pega um gene normal, insere um vírus, especificamente um retrovírus, aquele que vai fazer lá a transcrição reversa. E aí, pessoal, você infecta células, por exemplo, da medula óssea com esse retrovírus. E aí o retrovírus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transcriptase reversa, vai produzir um DNA e depois vai colar esse DNA no DNA do hospedeiro. Só que você quer exatamente isso porque ele vai pegar o DNA saudável e colocar o DNA saudável no hospedeiro. E aí depois você pega essas células com o DNA saudável e injeta no paciente que precisa aí dessas células saudáveis. Perfeito? Então essa é a terapia gênica. Ou seja, exige o conhecimento de mutação, de como você saber como o gene se transcreve, como ele se replica. Tudo isso sendo aplicado aqui, tá? Para um programa de saúde. Temos também, pessoal, a vacina gênica. Temos uma vacina convencional que ela é feita com antígeno atenuado ou antígeno morto, só que temos uma proposta, que é a vacina gênica, que é o seguinte: ao invés de você usar o antígeno atenuado ou morto, você utiliza somente o DNA do causador da doença, ou somente um gene desse causador da doença, você insere ele num plasmídio, perfeito, utilizando a técnica do DNA recombinante, e depois você coloca esse plasmídio aí no hospedeiro. E depois, por fim, pessoal, você tem a sua vacina pronta, né, quando você tem um plasmídio recombinado, e aí você pega esse plasmídio recombinado e coloca em ação aí, injetando ele aí na pessoa que você quiser. E aí o que acontece? Essa pessoa vai ser capaz de produzir uma resposta. Por quê? Porque o DNA dessa pessoa, do causador da doença, ele já tem a capacidade ali de ter alguns... Ele já possui ali algum material genético, e esse material genético ele é percebido pelas células de defesa que começam a combater, tá? Sem ter lá a infecção pelo antígeno, mesmo que atenuado, tá bom? Tem algumas vantagens da vacina gênica que geralmente são operacionais, é mais fácil de manusear, de lidar, tende a ser, o custo final tende a ser mais barato, porque economiza-se muito com refrigeração. Mas existe também o risco de você estimular o aparecimento de doenças autoimunes, tá bom? Pessoal, temos o DNA Fingerprint, isso aqui é para quem gosta do CSI. Galera, é o seguinte, DNA Fingerprint é aquele DNA que basicamente nos distingue um do outro. É como se fossem as impressões digitais, digamos assim. O termo é literalmente isso, né? DNA da impressão digital. Acontece o seguinte: por mais que o nosso DNA seja 99% similar ao de quase todas as outras pessoas, e se eu for um pouco mais longe, eu acho que é mais que isso ainda, 99,90% parecido com o de outras pessoas, você tem uma quantidade de bases nitrogenadas, de nucleotídeos que se diferem. E essa quantidade pequena de nucleotídeos que se difere das outras pessoas é o que chamamos de DNA Fingerprint, que é aquilo que mostra quais são as suas características e como essas características se distinguem das outras pessoas. E como isso aqui é utilizado na prática? Justamente para investigação criminal e testes de paternidade. Aqui eu trouxe de investigação criminal, mas o teste de paternidade funciona da mesma maneira. Como é que funciona? Você tem aqui o suspeito do crime, tá? Material genético que foi coletado na cena do crime, e aí que foi mapeado para alguns genes, e aqui você tem os genes que foram mapeados. E aqui a localização desses genes. O suspeito 1 não tem esses genes localizados nas mesmas posições. Você vê que tem algumas diferenças, então não é o mesmo suspeito. Tem algumas bases parecidas, mas não é porque tem que ser exatamente igual à da cena do crime. O suspeito 3, ele também, pessoal, tem algumas bases aqui, alguns genes que não estão localizados nos mesmos espaços, nos mesmos blocos.
Então, o suspeito 3 também não tem um DNA correspondente ao da cena do crime. Entretanto, o suspeito 2, as bases batem no mesmo ponto, ou seja, o suspeito 2 foi aquele que praticou o crime. Por quê? Porque ele possui as mesmas bases da amostra que foi coletada. Ou seja, só consegue ter essas mesmas bases, as mesmas posições, se for a mesma pessoa. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, ele é para cada pessoa, como se fosse impressão digital. Então, cada pessoa tem a sua assinatura genética. Então, essa aqui é a assinatura genética desse indivíduo. Então, a cena do crime mostra que o suspeito 2 é o criminoso. Perfeito? Para teste de paternidade é a mesma coisa. Você coloca o sujeito que você quer analisar e você analisa o DNA da criança. Então, você pega também o DNA da mãe e aquilo onde as bases da mãe não falarem das bases do bebê e complementarem com as bases do suposto pai, é porque aquele suposto pai é de fato pai, porque complementa justamente os espaços que a criança tem. Perfeito? Bom, e por fim, pessoal, vou falar de um método de reprodução assistida. Reprodução assistida, pessoal, é toda aquela reprodução não convencional, que você, sei lá, envolve laboratório, por exemplo, tá bom? Então, são reproduções não convencionais. A convencional é aquela, né, que você e uma pessoa do sexo oposto tem a relação e nasce a criança. Mas o não convencional é aquela que você já tem um laboratório intermediando esse processo. E tem várias reproduções assistidas, inseminação artificial, por exemplo, é uma delas. Uma outra delas é a fertilização in vitro. Como ocorre? Você pega espermatozoides e você pega e estimula a pessoa a produzir os ovócitos e você, no próprio laboratório, você faz com que eles se fertilizem. E aí, pessoal, essa fertilização é toda mecanizada, digamos assim. E aí, depois do embrião ser produzido, você coloca esse embrião lá no útero e espera a implantação, que ocorra a implantação. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que funciona a fertilização in vitro. E existe polêmica aqui também, porque existe como você selecionar aquele embrião que você quer, você pode descartar alguns embriões. Então, existe muita polêmica aqui com relação a esse procedimento. Perfeito? Galera, qualquer dúvida, é só colocar no mural, colocar lá no WhatsApp também, ou comentar no YouTube, tá bom? E prestem atenção que a partir de agora algumas atividades elas podem ser avaliativas, tá? No sentido de que podem valer nota, beleza? Então façam tudo direitinho, marquem as atividades como concluídas, tá bom? Porque a chamada está sendo feita pelas atividades marcadas como concluída no Google Classroom, tá bom? Às vezes, se você esquecer aí de colocar, fizer o formulário, mas você não colocar como concluída no Google Classroom, eu posso não marcar como presença, tá bom? Façam isso direitinho, até mais!